A mumificação no Egito era um processo especificamente religioso e não medicinal. Tinha a ver com a religião, porque os egípcios acreditavam na vida após a morte. Mas então por que eles faziam essa mumificação? O que tinha a ver isso, professor Tiago, com a vida após a morte? O que tinha a ver mumificar, preservar o corpo com a vida após a morte? Eles acreditavam que o espírito do falecido, para que ele pudesse encontrar uma boa colocação, um bom repouso, uma boa habitação na vida eterna, ele precisava, após sair do corpo devido à morte, reconhecer o próprio corpo para poder encontrar repouso no mundo espiritual, aonde passaria toda a eternidade. E ali ele levaria os seus bens, levaria os seus pertences, tanto que os pertences do falecido, daquele que foi embalsamado, mumificado, eram colocados no sarcófago. Os tesouros, até animal de estimação era colocado. E o animal também era mumificado, embalsamado e colocado no sarcófago junto com o seu dono. Então, mumificavam, embalsamavam, faziam todo esse procedimento, porque quanto melhor o reconhecimento do corpo pelo espírito, mais fácil era esse falecido ter uma vida muito assegurada na eternidade. Por isso era importante o corpo ser reconhecido, tanto que nos sarcófagos, pelo lado de fora, eles colocavam o retrato do falecido e isso ajudava o espírito a reconhecer que aquele corpo era dele. Tanto que um dos sarcófagos mais antigos, das imagens mais antigas que se tem em sarcófagos, né, das múmias, é o sarcófago do faraó Tutancâmon. Foi um dos mais célebres achados arqueológicos da história. Bom, agora ainda falando da mumificação. Esse processo era rápido ou será que era demorado? Bom, você que pensou aí em demorado, você acertou. A mumificação não acontecia da noite para o dia, era um processo muito demorado. Para a múmia estar pronta para ser colocada no sarcófago, demorava 70 dias. Vamos colocar aí no nosso calendário 2 meses e 10 dias para se preparar, deixar tudo certo, uma múmia e depois ali depositá-la no sarcófago. Mas por que esse processo era tão demorado? Então, vamos lá. Primeiramente, o que existia era aquele estágio de extração dos órgãos internos. Por que eles extraíam os órgãos internos? Para ajudar na preservação do corpo. Eles arrancavam quase todos os órgãos internos. O cérebro era arrancado pelas narinas de uma forma bem cirúrgica, de um modo bem cirúrgico. Tanto que os que faziam esse procedimento eram pessoas que estavam aptas, que estavam treinadas, preparadíssimas para realizar esse procedimento fisiológico. O cérebro então era extraído pelas narinas. Essa parte do tronco aqui, os membros dessa parte do tronco, estômago, o pulmão, fígado, vamos colocar todas o sistema digestivo, tudo era tirado pelas laterais, de uma forma bem cuidadosa para não destruir o corpo. Lembra que o corpo é importantíssimo. Tiravam então pela lateral toda essa parte, os órgãos aqui do tronco, e só deixavam um órgão dentro dessa múmia. Você sabe qual órgão seria esse? Sabe qual? O coração. Para os egípcios, o coração, ele era que guiaria esse falecido no mundo da eternidade, né? No mundo dos mortos. Lá na outra vida, o coração guiaria o falecido.
Então o coração era preservado, mas não era só símbolo de guia o coração, não. Ele também seria o símbolo do julgamento, porque esse morto na eternidade ele seria julgado pelos deuses egípcios. Os egípcios eram politeístas, tinham muitos deuses. E o falecido seria julgado no mundo dos mortos, por isso também deveria preservar o coração para que ele pudesse ser julgado. Outro dado importante, outra questão muito importante aqui, ressaltar para a nossa curiosidade, é que a mumificação não estava ao alcance de qualquer egípcio, de qualquer pessoa que residisse no Egito. Na verdade, só o faraó, a dinastia dos faraós, é que poderiam ser mumificados. Outras pessoas não poderiam, mas com o decorrer do tempo, isso começou também a estar ao alcance dos nobres. E logo depois, qualquer egípcio poderia ser mumificado, bastava ele ter condições para bancar, deixava ali tudo preparado e pago para que ele pudesse ser mumificado. E ele poderia, então, alcançar, segundo a religião egípcia, o repouso na eternidade. Agora, quem não era mumificado no Egito não alcançava um bom repouso na eternidade, porque o espírito não ia reconhecer o corpo estava todo deteriorado, então não tinha como esse falecido ter uma boa referência lá na eternidade, no mundo espiritual, segundo a religião egípcia. Agora, para finalizar, é interessante que a palavra múmia não surgiu, não é advinda do Egito, da língua egípcia. Da onde é então, professor Tiago? Os árabes, quando encontraram as múmias, eles pensavam que os egípcios utilizavam o betume para realizar o procedimento de mumificação, mas estavam enganados, não é o betume. Eles utilizavam, na verdade, o bálsamo com especiarias. Os árabes, pensando que era o betume, chamaram de múmia, que a palavra múmia no árabe é mumia, significa betume. Então, os árabes pensaram que era betume, não era, chamaram de múmia, e a coisa pegou, a coisa ficou, e hoje todo mundo conhece aqueles corpos embalsamados no Egito como múmia. Agora, para terminar, o José, ele vai ser mumificado, ele vai receber o processo, e o interessante é que o José não era egípcio, mas pela sua classe, pela sua importância, ele atingiu esse status no Egito. Mas veja que o José, ele se preocupou e pediu até o juramento do povo, que assim que ele morresse, que assim que o povo de Deus fosse liberto pelo Senhor, por Deus, o corpo dele fosse levado do Egito, os ossos dele, os restos mortais dele fossem levados do Egito, porque o José não queria virar uma múmia no Egito, mas sim partilhar e cumprir o seu descanso como os patriarcas que foram antes dele, Abraão, Isaac e Jacó. Finalizo aqui. Hoje eu trouxe essas curiosidades, espero que vocês tenham gostado. Eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, no canal Teólogo na Net, aonde a Bíblia vem em primeiro lugar. Que Deus abençoe, até o próximo vídeo em nome do Senhor.